Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa aula onde eu vou mostrar para vocês como utilizar a metodologia Scrum, a metodologia ágil Scrum, que é a mais utilizada no planeta, dentro do Trello, que é a ferramenta mais utilizada no mundo para gestão de projetos em equipe, tá certo? Essa ferramenta é incrível, provavelmente você já conhece, eu vou falar, se você não ouviu falar, enfim, essa é uma ferramenta fundamental para a gestão na nova era do mercado, tá certo? Então vamos lá. Primeiro você vai acessar aqui o Trello, né? Trello.com, ok? Aí você vai clicar aqui em, se você já tiver login, fazer login, se você não tiver, cadastrar-se. Eu vou fazer aqui do zero, caso você não tenha login ainda, para você ver como é que funciona. Então cadastrar-se, cliquei aqui, e aí ó, muito simples, continuar como Google. Você vai fazer login, você vai fazer teu cadastro com alguma conta do Gmail. E aí eu peguei uma conta que não tinha o Trello atrelado para começar zerado mesmo, te mostrar como seria começando do zero. Fazer login aqui com esse Gmail. Aí ó, vou clicar novamente aqui. Ele vai me dar esse aviso, eu vou dizer, tá certo, quero criar a conta. Vai me levar para essa empresa aqui que é dona do Trello, né? Ele sempre faz isso. Aqui, ó, já abriu, ó, já criou a minha conta. Dá um nome para minha área de trabalho. Eu vou colocar isso aqui mesmo. Enviar convite por e-mail, não. Continuar. Iniciar teste gratuito, pular, né? Não, vamos lá. Beleza, já estou aqui na minha área. É muito simples, pessoal. Então você vai clicar aqui em quadros, tá? Vai clicar aqui em quadros. Aí ele me dá aqui alguns templates. Então eu não vou usar nenhum desses aqui não, eu vou criar um aqui do zero, criar novo, tá? Depois você dá uma navegada por aqui para você ver esses exemplos, tem alguns modelos e tal. Mas eu vou aqui ó, em criar novo quadro, tá? Eu vou colocar aqui título do projeto que você vai estar gerindo aí com a sua equipe, tá? Eu vou só colocar aqui um exemplo. Aí aqui eu posso escolher uma imagem para ficar de fundo ou uma cor. Eu vou escolher aqui azul mesmo, essa cor, e vou clicar em criar quadro. Aqui ele criou já com esse formato aqui. Aí o que a gente aprendeu lá na aula passada sobre o Scrum? Quais são as etapas do Scrum? Eu até coloquei aqui num bloquinho de notas. Você tem o dono do projeto, né? Que é a pessoa responsável por realizar essa gestão. No caso, o gestor, ele vai realizar a gestão de todo mundo que está ali inserido, que está sendo liderado para executar as etapas que vão entregar aquela tarefa, entrega ela no final, atingir o objetivo final. Você tem um backlog, que é onde as informações são concentradas para poder que toda a equipe veja a concentração das informações mais importantes para poder realizar as atividades dentro daquele projeto. E aqui você está vendo que tem esse quadradinho, a fazer, em andamento e concluído. Então o primeiro bloquinho que tem que ter aqui é backlog. Então você vai aqui, ó, colocar backlog. E aqui eu vou arrastar para cá. Esse aqui é o meu backlog, tá? Logo depois do backlog, onde eu vou centralizar todas as informações, você vai ter o a fazer, em andamento, e aqui, ó, entre em andamento e concluído, você pode colocar mais um que é isso aqui, ó, bloqueado, que é quando aqui, ó, entre em andamento e concluído, quando alguma coisa fica bloqueada por algum motivo, alguém que não fez, alguém que não mandou alguma informação, está faltando alguma coisa em alguma etapa do processo que bloqueou e impediu que aquilo ficasse concluído. Em alguns projetos se adiciona também uma abinha aqui, uma coluna, né, chamada revisão, tá? Revisão. E aí quando você está lidando com software, por exemplo, além da revisão você coloca outra colocada chamada teste. Então fica revisão, teste concluído, tá? Porque com software as pessoas testam muito para poder ver se está funcionando e tal. Mas enfim, falando de uma forma mais genérica, seriam essas colunas aqui, ó.
na metodologia Scrum. De forma mais geral, que isso aqui abarca a maioria esmagadora das gestões. Então, backlog, onde vai ficar todas as informações de onde vai partir toda a atividade. A fazer é o que precisa ser feito, mas não está sendo feito ainda. Em andamento é o que está em andamento. Bloqueado é o que foi feito, mas alguma etapa foi bloqueada por alguma pendência. Revisão é quando o gestor precisa revisar, ou alguém precisa revisar para aprovar aquilo. Concluída é quando está concluído. Tá certo? Então, para dar um exemplo do que ficaria aqui no backlog, vamos supor que existe uma agência de marketing digital que presta serviços de posicionamento de sites no Google, que é o serviço de SEO. Então, vamos supor que eu sou uma agência de marketing digital que presto esse serviço. E aí um cliente me contratou esse serviço. Tá tudo certo, ele pagou, beleza, entrou, é nosso cliente agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui, eu tenho aqui, por exemplo, um exemplo de processo em uma agência de marketing para o serviço de SEO, e eu sei exatamente o que é que tem que ser feito quando um cliente entra, quando chega um novo cliente. Então, basicamente, para startar o serviço de SEO com o cliente, primeiro, você vai colocar aqui, informações sobre o projeto, tá? Aí aqui, vou clicar aqui dentro e aqui eu vou centralizar tudo. Aqui eu vou colocar, por exemplo, link do briefing. O que é o briefing? Como se fosse um documento onde o cliente responde perguntas-chave que são necessárias para que a agência comece o trabalho, entendeu? Nesse documento tá qual é o objetivo do negócio, quais são as dificuldades do negócio, o que é que ele quer melhorar, quais são os seus concorrentes, enfim, tem várias coisas aqui, as palavras-chave que ele quer que o site dele apareça lá no Google, enfim, tem várias informações necessárias para esse tipo de serviço ser realizado, que é o posicionamento de sites no Google, por exemplo. Mas pode ser qualquer tipo de serviço, de empresa, de qualquer coisa. Estou só dando um exemplo para você entender. Então aqui colocaria link do briefing. Aí aqui eu colocaria o link do briefing, onde está todas as informações necessárias para a equipe entender quem é esse cliente e o que é que deve ser feito para ele, tá? Então, link do briefing. E aí vai estar todas as informações do cliente lá dentro. E aqui abaixo eu colocaria link do processo empresarial com os treinamentos sobre o serviço, sobre a execução do serviço de SEO, que é o posicionamento de sites no Google. E aqui colocaria o link e colocaria aqui todas as informações que eu julgasse necessárias para mim e para minha equipe, tá? Eu vou só resumir aqui com essas informações. Então, aqui ficaria essas informações e a equipe poderia acessar aqui e clicar em qualquer coisa que eu colocasse aqui abaixo para poder entender melhor o projeto e o que eles têm que fazer, ok? Depois de fazer isso, eu vou adicionar as pessoas a esse quadro, a minha equipe que vai executar as atividades. Então aqui você pode simplesmente criar um link, tá? Copiar esse link e mandar para sua equipe. Sua equipe vai clicar nesse link. Quando ela clicar, eles vão ter que ter, obviamente, o login deles no Trello, né? Na sua conta do Trello da sua empresa. E aí, quando eles clicarem, eles vão ver a mesma coisa que você está vendo aqui, tá certo? Eles vão poder visualizar junto com você. Então, o que eu vou pegar agora? Eu vou pegar todo o passo a passo que a minha agência usa para poder executar esse processo e vou transformar em tarefas para que a minha equipe execute e entregue esse serviço para o cliente. Então, eu fiz aqui só um resuminho para vocês entenderem de como é que é esse processo. Vamos supor, a primeira parte é criar conta e configurar o Google Analytics do cliente. Então, colocar aqui, adicionar. E aí, quando você adiciona aqui essa tarefa em a fazer, isso aqui é o sprint, que você viu lá na aula passada, né? Tem um backlog aqui à esquerda, e os sprints são o quê? Quando você tira alguma informação do backlog, por exemplo, e transforma isso em uma atividade. Essa atividade, você vai ver na sequência, você vai adicionar uma pessoa que vai executar essa atividade, você vai colocar prazo de entrega, você vai estabelecer
o dia também, que isso deve ser o dia e o horário, né, que compõe o prazo. Então, essa atividade vai ter um gestor, que é você, uma pessoa ou uma equipe que vai executar, e um prazo de entrega, tá certo? E aí, isso compõe o sprint, beleza? Então, sempre que você tirar uma informação do backlog e colocar ela a fazer, em andamento ou em algum outro bloco, isso é o sprint. Então, cada card desse seria um sprint. Ok? Então, deixa eu continuar aqui, adicionando as tarefas como se eu fosse o gestor. O cara tem que fazer primeiro isso. Depois ele vai fazer o quê? Ele vai fazer isso aqui, ó. Criar conta e cadastrar no GSC, que é uma ferramenta do Google também, que é importante para posicionar o cliente no Google, que é o Google Search Console. Aí aqui depois, o cara tem que fazer o quê? Ele tem que fazer uma auditoria de SEO no site do cliente, tá? O cliente que contratou. Aí aqui depois, ele vai ter que fazer a produção do conteúdo para o site, no caso, para o blog, para posicionar o blog daquele cliente. É aqui dentro. O que ele vai ter que fazer aqui dentro? Ele vai ter que fazer tudo isso aqui, ó, planejamento do artigo. Aí aqui ele olharia e saberia o que é que tem que fazer dentro da produção de conteúdo. Aqui, como tá tudo junto, eu poderia fazer assim, ou então eu poderia fazer aqui nesse outro formato, ó, checklist. Eu poderia clicar aqui, ó, checklist, escrever assim, ó, checklist de para produção de conteúdo. Aqui, ó, eu vou colocar os itens, beleza? Aqui, ó, colocar aqui, ele tem que primeiro planejar os artigos, depois aprovar o aqui, ó, o planejamento dos artigos. Aí depois que ele fizer isso, ele vai ter que iniciar a produção desses artigos que serão publicados no blog lá do site do cliente para serem posicionados no Google quando alguém pesquisar por determinados temas, aparecer logo esse artigo, né, dentro do site do cliente. Depois otimizar os artigos para SEO, né, otimizar para o Google da forma correta para que eles apareçam. E depois publicá-los no blog. Poderia fazer assim e a pessoa vai marcando isso e eu vou entendendo o que ela está concluindo ou não. Então, por exemplo, essa seria uma forma, vou só fechar aqui. Aí aqui, ó, só para concluir, pessoal, aqui, ó. Aí depois, só para fechar esse processo, depois ter que conquistar backlinks, que são links apontando para o site do cliente, para que o Google entenda que ele é importante, tem outros sites apontando para ele, referenciando ele, por isso o Google vai posicionar o site dele melhor. É como se fosse uma recomendação, né, dizendo, ó, a gente pode confiar no site dessa pessoa e posicionar ele bem quando as pessoas pesquisarem, porque outros sites estão apontando links para eles, entendeu? Para esse site. E aqui a última parte seria a geração de relatórios para ficar informando o cliente como anda o serviço, o posicionamento do site, para cada palavra-chave que ele escolheu lá e tudo mais. Então aqui, ó, seriam isso aqui que ele tem que fazer. Aí, como ele já está aqui dentro, eu já convidei as pessoas aqui para dentro, quem fosse responsável por essa atividade, eu iria aqui, ó, em membros, e iria adicionar essa pessoa. Quando ela entra aqui, ela vai aparecer, vai ser listada aqui para mim. Vai aparecer a fotinho dela aqui e eu clico. Quando eu clicar nela, vai aparecer a foto dela aqui como membro. E ela vai ser adicionada a essa atividade para poder fazer. Vou atribuir essa atividade a essa pessoa, tá certo? E aí eu posso atribuir qualquer pessoa a qualquer atividade aqui. Então, se aqui for uma pessoa que vai fazer e aqui for outra pessoa que vai fazer, eu coloco aqui outra pessoa, entendeu? E vou atribuindo as atividades, ok? E escrevendo o que eu achar necessário aqui em relação a essa atividade. Como aqui no backlog eu coloquei o link, ó, aqui eu coloquei link do processo empresarial com os treinamentos sobre a execução do serviço de SEO, a minha equipe já sabe que ela só vai clicar aqui para ver os treinamentos, se ela tiver alguma dúvida de como fazer isso, está tudo centralizado aqui nesse link. São os processos internos da empresa, para que o funcionário saiba o que ele tem que fazer passo a passo. São os treinamentos internos.
E aí, se ele tiver alguma dúvida, ele pode perguntar aqui, ou ele pode utilizar outros aplicativos de comunicação interna que eu vou te mostrar mais adiante para tirar as dúvidas e tudo mais. Então você vai atribuindo as tarefas aqui. Aí aqui dentro tem várias funções. Tem as etiquetas, por exemplo, que são muito importantes. Você pode definir uma etiqueta vermelha, eu cliquei aqui no lapisinho, eu posso colocar como urgente. Aqui, ó, urgente. E aqui eu clico em salvar. Todas as atividades que eu colocar como urgente, elas vão aparecer aqui, ó, tá vendo? Com esse vermelhinho. Se eu clicar aqui, aparece o nome urgente, entendeu? Então, a pessoa que está fazendo, ela vai saber o que é mais importante fazer primeiro. Você pode utilizar tanto o simples ordenamento das abas e a numeração para demonstrar para ela o que é mais importante, como também pode reforçar essa questão das etiquetas, tá certo? Para dar uma reforçada. Você pode usar a etiqueta para tudo, sabe? Você pode escolher uma cor aqui, de acordo com a sua gestão, para serem avisos importantes para aquela pessoa, quando bater o olho, saber o que aquilo significa. Aí você pode etiquetar, tá? Todos os cards com quantas etiquetas você quiser. Aí tem aqui o checklist que eu já te mostrei o que é, as datas, muito importante. Aqui eu vou colocar qual é a data que essa tarefa tem que ser concluída, tá certo? A data de entrega. Então aqui eu marco, tá? E coloco a definição do lembrete. Eu quero ser lembrado que está perto do prazo final. Eu quero ser lembrado 5 minutos antes, na hora da entrega, 10 minutos antes, 15, 1 hora, 2 horas, um dia antes ou 2 dias antes. Então você vai ver na sua gestão qual é o prazo melhor para você ser notificado, para nunca perder esse prazo aí da sua gestão em relação às tarefas. Ou você pode colocar como nenhum também. Às vezes você passa uma tarefa que não tem um prazo definido, tá? Aí você coloca que não quer ser notificado. Ela pode ter um prazo, mas você não quer ser notificado. Ou ela pode não ter prazo também. Tem tarefas que não tem prazo. Enfim, mas geralmente tem prazo, tá? Você pode colocar também uma data de início, tá? E aquela tarefa ela só vai se iniciar nessa data. E aí você geralmente é que vai marcar essa data como gestor. Você pode também pedir para que a pessoa que você está gerindo, o seu colaborador, a pessoa da sua equipe, ela que marque a data. Então você cria sem data, ela vai lá e vai dizer, ó, isso aqui vai ser concluído em tal data. Você deixa livre para aquela pessoa informar a data de conclusão, ok? Depende da tua realidade, do tipo de projeto que você está gerindo. Aí aqui tem anexo, tá? Aqui você pode anexar coisas do seu computador, você pode anexar direto do Google Drive, aí você conecta o Google Drive aqui para poder pegar os arquivos direto nessa tela e colocar aqui. Você não precisa ir para o Google Drive, você pode colocar direto por aqui. Pode ser o Dropbox, o OneDrive, enfim. Você pode anexar um link que você copiou lá do teu Google Drive e colocar aqui. E depois você vai anexar. Isso aqui é fundamental, é muito útil. Isso você vai usar muito. Aqui, capa. O que é isso? É a capa desse card. Então, eu posso escolher uma imagem ou uma cor. Por exemplo, se eu colocar essa imagem aqui, ó, ela vai aqui para cima e esse card fica com a capa, tá? Eu vou clicar aqui em editar ele, aí vou aqui em capa de novo, eu posso colocar só uma cor, tá? Aí se eu fizer isso, ele vai com uma cor, enfim. Isso aqui você pode colocar a imagem, dependendo da intenção que você quer passar, ou não colocar nada, tá certo? Deixa eu remover a capa aqui. Beleza, pra gente continuar. Aí aqui, ó, tem os Power-Ups, que eu vou te explicar na próxima aula. Isso aqui é uma função fundamental, é como se fossem plugs, que você vai colocando funções adicionais, que você pode ir colocando, são funções infinitas, que vai tornando o Trello uma coisa muito poderosa. Então eu vou te explicar quais são os principais Power-Ups que você pode adicionar e expandir muito as capacidades de sua gestão aqui no Trello, tá certo? Isso na próxima aula. Sobre a automação, eu também vou te explicar numa outra aula separada, como fazer a automação, tá certo? Ações, mover, por exemplo, você quer mover esse card para algum lugar. Você pode clicar aqui e aí você vai procurar
O quadro é isso tudo aqui, né? O quadro é a tela toda. Você vai procurar a lista, que eu também chamo de coluna, por exemplo. Você vai colocar aqui e vai ver qual coluna você quer gerir, você quer mover esse card. Suponho que eu quisesse mover para a coluna em andamento, na posição 1. Eu posso colocar a posição 1, 2, 3, enfim, dependendo de quantos cards tem lá. Ele vai me dar as possibilidades de posição. E clicar em mover, aí ele vai sair, por exemplo. Ele sairia desse quadro para esse, entendeu? Ou eu posso simplesmente movê-lo assim. Geralmente se move assim, é mais prático, tá? Deixa eu voltar aqui. Copiar, você pode copiar esse mesmo quadro, esse mesmo card aqui que você está, para outro quadro, né, fora esse quadro maior que está aqui, ou para outra lista que está aqui, tá? Você pode simplesmente copiar para lá em qualquer posição também, beleza? Você copia e cria um novo quadro idêntico a isso. Aí você tem aqui também seguir, para você acompanhar tudo que está acontecendo nesse quadro. Se você marcar como seguir, você vai ser notificado, para receber notificações sempre que alguma coisa mudar aqui dentro. E essa função aqui de criar modelo é para você transformar esse card aqui em um modelo, tipo um template que você pode usar de novo. Tipo, você cria uma galeria de modelos, você pode simplesmente clicar e usar aqueles modelos que você está guardando para outras situações, tá? Se você achou interessante, você cria e transforma isso aqui em um modelo, tá certo? E aqui compartilhar é para você mandar o link desse card específico para qualquer pessoa da sua equipe clicar nesse link e já acessar esse card, entendeu? Ela não ir direto para o quadro aqui maior no final, nem para outro lugar, ela vai direto para esse card, tá certo? Então essas são as funções basiconas aqui do Trello. Eu vou te mostrar nas próximas aulas como usar os power-ups que tornam o Trello algo muito mais poderoso, cheio de funções, e vou também te ensinar, te mostrar as principais funções da automação, tá certo? Então é isso. Aí você vai, a pessoa que vai executar essas tarefas, ela vai movendo, por exemplo, chegou a hora dela fazer isso aqui, vou colocar aqui em andamento. E você vai acompanhar, você vai estar sabendo o que vai estar acontecendo aqui. Então está aqui em andamento, né? Aí vamos supor que não teve nenhum bloqueio. Aí ele vai colocar aqui para revisão. Se o gerente precisar revisar, se você precisar revisar, por exemplo. Você revisou, está tudo certo, você move para cá, concluído. Beleza? Está concluída a tarefa. E aqui você vai poder analisar tudo. Clicou aqui, você vai conseguir ver os prazos. Se você colocou uma data, por exemplo, vou colocar aqui dia 1, vou colocar meio-dia, só para você entender aqui. Vou colocar aqui o prazo, show. Ele vai ter o prazo aqui para mim, entendeu? Vai me mostrar sempre os prazos, eu vou conseguir ver e organizar tudo. Então, é essa a lógica, pessoal. Claro que isso aqui foi uma explicação básica para você entender o formato e ir fazendo. Se tiver alguma coisa bloqueada, você vai ver também aqui que está bloqueado. Então você vai entrar em contato com a equipe, saber por que está bloqueado. Aqui ele vai colocar comentários dizendo por que está bloqueado, o que está acontecendo. E aí o progresso vai andando. É exatamente isso. Então, só para recapitular. Na aula passada, você viu quais são as partes que compõem o Scrum, a metodologia ágil Scrum. Que são, né? A primeira parte é o dono do projeto, que é justamente onde o Scrum ele se inicia, é a pessoa que representa o maior interesse em relação à perfeita execução das atividades, e ela irá gerenciar o cumprimento das etapas que toda a equipe está executando. No caso, você seria o gestor. A segunda parte é o backlog, é onde o dono do projeto ele vai lá e é encarregado de criar esse backlog e colocar lá dentro todas as informações e exigências que são necessárias para que as tarefas sejam realizadas e o resultado final seja alcançado. Nós vimos aqui o backlog nessa aula aqui dentro do Trello. A terceira parte do Scrum é o Sprint, então nós também vimos aqui, que é justamente quando você tira informações do backlog, transforma em atividade, e essa atividade tem uma pessoa que vai fazer a gestão daquela atividade, alguém que vai executar aquela atividade, e ela tem prazo de entrega, tem acompanhamento, tem tudo, tá? Isso é o Sprint.
A quarta parte do Scrum é o Daily Scrum, que é justamente para que ao longo desse processo, né, ao longo dos sprints que vão sendo feitos, as equipes se reúnem todos os dias, diariamente, geralmente nos primeiros 30 minutos do expediente, para fazer atualizações sobre o andamento diário das atividades. O Daily Scrum ele é muito importante. Tá? Em muitas empresas pequenas, o Daily Scrum ele é realizado até com toda a empresa, não só com cada equipe. Vamos supor uma empresa com 15 funcionários e tal, por aí, até 20. Assim, ambos os setores ficam por dentro de tudo que está rolando no negócio. Então, nesse tipo de Daily Scrum, com toda a empresa, cada um fala um pouco sobre o que está fazendo. E aí o seu gestor também está na reunião, ele fica sabendo, ele também vai falar. E todo o restante da empresa fala também. E aí todo mundo fica por dentro de todos os setores, é bem bacana. Além dessa reunião diária do Daily Scrum, algumas empresas também fazem uma reunião semanal também, tá? Por setor. Então fica ao seu critério entender se a reunião semanal também é importante para a sua realidade. E a quinta parte da metodologia Scrum é a revisão, né? Que é após a conclusão de cada sprint ou de um conjunto de sprints ali dentro do seu projeto, fica ao seu critério como fazer isso, se você vai fazer essa revisão a cada conjunto finalizado de sprints, enfim, você vai demarcar isso. Mas é importante que essa retrospectiva, essa revisão, depois de ter finalizado alguma etapa ou o projeto inteiro seja feita, porque a equipe vai analisar o trabalho e discutir maneiras de melhorá-lo para os próximos sprints ou entender o que é que deu muito certo ali e pode ser replicado e potencializado. Pronto, essas são as etapas fundamentais da metodologia Scrum e nesta aula você viu como usar o Scrum dentro do Trello. Só que o Trello ele não é tão simples assim. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês, como eu falei, os principais power-ups aqui, que são coisas magníficas que vocês vão poder usar, que vão tornar a gestão da equipe dentro do Trello algo muito mais poderoso. Tá bom? Então vamos lá para a próxima aula.